estudantes da rede municipal. Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 6ª aula de PPT. Tudo bem? Nela, iremos retomar o estudo da charge, um gênero textual já trabalhado em uma aula de língua portuguesa, e a gente irá detalhar esse estudo e fazer uma produção. Vamos para a aula? Antes de iniciar a leitura da charge, nós iremos refazer a leitura de uma notícia. Lixo jogado na Praia da Graciosa traz risco às espécies nativas em Palmas. Ponto turístico é um dos mais bonitos e mais visitados na capital. Especialista explica que peixes podem morrer ao consumir os plásticos. No lugar onde o pôr do sol é espetacular, há também falta de consciência ambiental. A Praia da Graciosa, em Palmas, é um dos pontos turísticos mais visitados. Porém, o lixo tem ganhado espaço dentro d'água. Após a leitura desse trecho da notícia, eu trouxe uma charge para a gente observar a relação entre esses gêneros textuais, certo? Então, da notícia pode surgir uma charge e elas virem vinculadas, publicadas em um mesmo meio de comunicação, em um mesmo jornal. Então, o jornal ou a revista, por meio da notícia, por meio da temática apresentada na notícia, por meio do fato noticiado, ele irá desenvolver a charge e com a charge a crítica em relação ao fato, certo? Temos aqui essa charge. Você veio do lixão? Não, vim da praia. A notícia que a gente leu falou da presença do lixo na praia, em um ponto turístico da nossa cidade. Já nessa charge, a gente vê aí o banhista vindo da praia repleto de lixo. Observaram aí a relação, o mesmo tema, poluição das águas, poluição das praias, certo? Então, os temas aí, os gêneros textuais, eles se relacionaram por meio desse tema, da poluição das praias. E isso pode acontecer. Então, na notícia, o jornal ou veículo de comunicação, ele apresentou o fato para o leitor, ele informou, e na charge ele divertiu o leitor e ainda apresentou uma crítica ao fato, uma crítica à poluição das águas. Isso acontece bastante, essa relação entre os textos. Então, vamos relembrar o que é a charge? Observem, a charge é um texto que tem por objetivo criticar uma personalidade, um fato ou um acontecimento político e social específico. A charge ela pode se referir a uma personalidade, ao comportamento de um político, ela pode se referir a um comportamento de um artista, de uma pessoa famosa. Ela pode também criticar um acontecimento social. Tudo bem? A charge apresenta características particulares. Vamos aqui, observem. Uma charge ela é multimodal. Por que ela é multimodal? Porque ela apresenta o texto verbal e o texto não verbal. Ela pode apresentar apenas o texto não verbal, e a gente faz a interpretação, a leitura do texto não verbal, da imagem. Mas em muitas situações como essa que a gente viu, apresenta o texto verbal e o não verbal. Então ela pode ser multimodal, ela tem essa característica de trazer o humor, de provocar o humor, provocar o riso. Depois a gente vai entender qual o artifício que é usado na charge para trazer esse tom humorístico para o texto. Ela apresenta uma crítica em relação aos comportamentos, aos fatos, Ela é um gênero textual efêmero, tudo bem? Ela tem prazo de validade. Uma charge ela vai ser compreendida, uma charge feita essa semana, ela vai ser compreendida essa semana. O ano que vem ela já passou do prazo de validade. Por quê? Porque existe essa relação, ela se relaciona com os fatos que são apresentados nas notícias. É um texto multimediático, é divulgado por várias mídias, vários veículos, jornal impresso, revista, blogs,
ela é... Redes sociais também a gente vê, charge. Então, é um texto multimediático, emitem uma opinião, isso aí vocês podem ter certeza. E muitas vezes a opinião está implícita, pessoal. Vocês precisam ler nas entrelinhas, vocês precisam inferir, vocês precisam usar o conhecimento dos fatos, o conhecimento da atualidade, o conhecimento do mundo para conseguir compreender a charge. Se você não tiver esse conhecimento, você deve buscar para conseguir compreender e conseguir rir, né? Porque ela provoca humor. Ela tem a origem francesa do charger, quer dizer carga. Essa carga é o que gera humor, né? Tudo que é apresentado, as imagens, o texto não verbal, ele tem uma carga e isso veio da caricatura. O que é caricatura? De maneira geral, a caricatura é um desenho cujo objetivo principal é enfatizar e exagerar as características de uma pessoa, animal ou objeto. A caricatura revela um retrato bem-humorado, cômico e ou irônico, no que se refere aos aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. A imagem, o texto não verbal da charge, para ele conseguir gerar humor, ele vai fazer uso da caricatura, desse exagero, dessa carga, né, dos comportamento físico, psicológico, de quem está sendo retratado ali, da personalidade que está sendo retratada. Vamos para a produção? Tenho a seguinte proposta para vocês. Leia a charge a seguir e, após a leitura, realize a produção de um parágrafo opinativo sobre a crítica apresentada. Eu falei que a charge apresenta crítica, não é? Então, vocês irão produzir um parágrafo opinativo sobre essa charge. Como que vocês irão fazer? Um parágrafo é o desenvolvimento de uma ideia. Um texto ele pode ser composto por vários parágrafos. Vocês irão produzir apenas um. Fiquem atentos que esse parágrafo ele deve apresentar uma ideia central que nós chamamos de tópico frasal. Essa ideia central ela vai ser desenvolvida, detalhada, que nós chamamos de ideias secundárias, mas elas se relacionam. Você não vai desenvolver a ideia central falando de algo diferente, você tem que continuar na linha do raciocínio apresentado na ideia central. E no final você vai concluir, você vai fazer um fechamento desse parágrafo. Observem. Tenho aí essa charge, ó. Que calor, não consigo encontrar uma sombra. Dentro dessa temática ambiental, aí a gente aborda o desmatamento. O sujeito está com muito calor, provavelmente vai ficar desidratado, não tem uma sombra, o sol forte. Observamos que a floresta não existe mais aí. Vocês irão opinar, fazer o parágrafo opinativo sobre a questão do desmatamento, que é a crítica apresentada nessa charge. O que é o parágrafo? Falei aqui de forma sucinta. Outro detalhe importante, quando vocês forem fazer o parágrafo, vocês devem lembrar de fazer um recuo da margem, tá? Não esqueçam de fazer isso, um recuo. Pode ser por volta de 2,5 centímetros. Ou você pode colocar os 2 dedos assim na folha e dar esse espaço de 2 dedos para iniciar o seu parágrafo. Esse recuo que vai mostrar que é um parágrafo. Considera-se como um parágrafo uma unidade textual suficientemente longa para conter uma comunicação completa, ou seja, é uma unidade textual que apresenta uma ideia central, a qual se unem ideias secundárias que possuem entre si uma relação de sentido e uma organização. Voltou aqui. Ideia central, a sua ideia central em relação ao desmatamento aí, que é o tema da charge, que eu sugeri para vocês fazerem o parágrafo. Ideias secundárias, por que esse desmatamento acontece? Você pode exemplificar. E na conclusão, você retoma a ideia central
dando um fechamento, isso no finalzinho já do parágrafo. Para o seu parágrafo ficar bem desenvolvido, com o tópico frasal, ideia central, ideias secundárias e conclusão, você vai usar aí por volta de 7 linhas, 8 linhas, por aí, para ele ficar bem completo. Tem um exemplo, observem o slide, um exemplo de um parágrafo sobre desmatamento. Vocês podem se basear aí por esse, só que o que vocês irão fazer terá as palavras de vocês. O desmatamento promove uma série de consequências de ordem ambiental. Observem que esse fragmento aí do parágrafo está destacado, né? Está na cor vermelha. Ele é o tópico frasal, é a ideia central que vai ser desenvolvida. Tais como perda de biodiversidade, degradação dos solos, processos erosivos, mudanças no clima, e compromete o funcionamento regular das chuvas, ventos, além de prejudicar os recursos hídricos. Essa parte que está de preto no parágrafo são as ideias secundárias. Aí, detalhou o que o desmatamento gera. Perda da biodiversidade, degradação do solo, processos erosivos. Então, eu fiz um detalhamento da ideia central, que o desmatamento promove uma série de consequências. No final, nós temos, dessa forma, evidencia-se que o ato de desmatar ocasiona impactos ambientais e deve ser evitado. Aí eu concluí o meu parágrafo. Essa parte que está de azul é a conclusão, o fechamento da ideia. Observem que eu retomei a ideia que o desmatamento deve ser evitado, que ele gera prejuízos. Combinado? Vocês compreenderam como que deve ser um parágrafo? Ideia central, ideia secundária e fechamento. Quando for escrever o parágrafo, não esqueçam de fazer o recuo, coloquem os 2 dedinhos ou então 2,5 centímetros é suficiente para marcar o início desse parágrafo. Agora eu quero saber de vocês como anda a leitura do Dom Quixote, que foi tema da nossa aula de PPT, da aula 5. Acredito que vocês já tenham realizado essa leitura e tenham aprendido muito com ela. Conseguiram observar as características do Dom Quixote? Nesse personagem tão marcante da literatura universal, que virou até um adjetivo, o adjetivo quixotesco. O que é que ser quixotesco? É ser sonhador, ser ingênuo, acreditar que o bem irá vencer. Dom Quixote, ele tinha essas características. Observaram que a passagem dos moinhos de vento é que evidencia ali a loucura do personagem. É uma parte que traz o humor, mas também tem um drama que a gente consegue se sensibilizar com o devaneio do personagem naquele momento. Eu espero que essa leitura tenha enriquecido aí o repertório cultural de vocês, né? Eu tenho certeza que ela enriqueceu bastante o repertório cultural de vocês e vocês irão utilizar essa referência por muito tempo. Então, aqui nós terminamos nossa aula de PPT. Espero que vocês tenham compreendido a charge e não deixem de fazer o parágrafo opinativo. Vamos praticar a escrita, alunos. Até logo!